Nesta primeira janela de transferências, o Criciúma contratou ao todo 14 jogadores. Todos os setores do time foram reforçados, e isso se levarmos em conta que o Candelo pode atuar de lateral direito. Se não levarmos isso em consideração, faltou apenas um lateral direito a ser contratado. Fala, torcida carvoeira! A janela de transferências fechou de vez, não vem mais ninguém, pelo menos até julho. Ou seja, nos próximos praticamente 3 meses, o Criciúma vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, com o elenco que tem hoje. E a pergunta que fica é: este elenco é o suficiente para disputarmos uma Série A de Campeonato Brasileiro? As contratações foram boas? Vamos falar disso neste vídeo, mas antes te informo que este vídeo e todos os vídeos do nosso canal são em parceria com o Anselmo Lanches. No Anselmo Lanches você encontra os melhores lanches da cidade. O Anselmo Lanches atende de terça a domingo, das 18 horas até a meia-noite. Anselmo Lanches, o melhor x-salada de Criciúma. Na última sexta-feira, fechou de vez a primeira janela de transferências de 2024 e o Criciúma, aos 45 minutos do segundo tempo, anunciou mais 3 reforços: os volantes Ronald e Newton e o atacante Alano. Nesta primeira janela de transferências, o Criciúma contratou ao todo 14 jogadores: um goleiro, um lateral esquerdo, 2 zagueiros, 3 volantes, 2 meias e 5 atacantes. Todos os setores do time foram reforçados, e isso se levarmos em conta que o Candelo pode atuar de lateral direito. Se não levarmos isso em consideração, faltou apenas um lateral direito a ser contratado. E vale lembrar que um desses 14 reforços não está mais vestindo a camisa do Criciúma. O atacante Renato Kaiser, que chegou ao Tigre em janeiro, disputou 20 partidas, marcou 5 gols, teve que voltar ao seu antigo clube, o Fortaleza. Desde novembro da temporada passada, quando o Criciúma conquistou o acesso à Série A, muitos nomes foram cogitados no Tigre. Como, por exemplo, o zagueiro Bruno Alves, ex-Grêmio, o volante Luan, ex-São Paulo, e mais recente, o volante Paulinho, do Corinthians, e o lateral direito Puma Rodrigues, do Vasco. E desde novembro do ano passado, frases como "o Criciúma não vai cometer nenhuma loucura", "o mercado está difícil", "nós temos um planejamento", foram repetidas várias e várias vezes. Uma das novidades nesta janela de transferência foi o número de jogadores estrangeiros contratados pelo Criciúma. Dos 14 contratados, 6 jogadores são estrangeiros. Isso se dá pelo fato do mercado nacional estar inflacionado. Hoje, qualquer jogador não precisa nem ter jogado bem, basta ter apenas uma passagem em algum grande clube, já ganha um salário de 200, 250 mil reais. E por conta disso, o Criciúma recorreu ao mercado sul-americano para trazer reforços. É inegável que o nosso gerente de futebol trabalhou nos últimos meses. O Criciúma contratou 14 jogadores, mas a pergunta é: a janela de transferências do Criciúma foi boa? Fazendo uma rápida avaliação dos reforços do Criciúma, na minha opinião, algumas contratações foram excelentes. Como a contratação do lateral Miguel Trauco, do zagueiro Wilker Angel e Tobias Figueiredo e do volante Igor Meritão. Por que eu digo que foram contratações ótimas? Porque são jogadores com experiência na Série A do Campeonato Brasileiro ou com passagem nas suas respectivas seleções. Alguns reforços fizeram poucas partidas, chegaram recentemente, como é o caso do Mateuzinho, do Bolazier e do Arthur Kaique. Particularmente, eu acho que foram boas contratações, vão render bastante, vão agregar muito ao elenco do Criciúma. Sobre os 3 reforços anunciados na última sexta-feira, o volante Ronald eu já vi jogar pelo Fortaleza, pelo Cuiabá, é um bom jogador, acredito que foi uma boa contratação. Sobre o volante Newton, não tenho muito o que falar. Nunca vi uma partida dele, na temporada passada fez poucas partidas, acredito que ele tenha vindo para compor elenco. Já o atacante Alano, tenho minhas dúvidas. Olhando a quantidade de jogos que o atleta fez na temporada passada e a quantidade de gols que ele marcou para um atacante, isso me preocupa. E o meu questionamento é: o Alano é melhor
melhor do que os jogadores que já temos aqui? O Alano é melhor que o João Carlos? É melhor que o Eduardo Melo? É melhor que o Adrianinho? Esta é a minha dúvida. E sobre o Candelo, eu confesso que eu tinha grandes expectativas em relação a esse jogador, porém ele não cumpriu essas expectativas, não rendeu até agora. Também o Bárcia, jogador jovem, jogador promissor, era titular do Independiente lá na Argentina. Tenho grandes expectativas ainda em relação a esse atleta. Acredito que ele precisa se adaptar melhor ao futebol brasileiro. Ele tem entrado bem em algumas partidas, em algumas partidas não. É normal essa oscilação nesse começo de adaptação, mas eu acredito que esse jogador vai render e muito pro Criciúma. E por último, o goleiro Matheus Teixeira não jogou ainda pelo Criciúma. Como terceiro goleiro, será também muito difícil que jogue, por isso eu não tenho muito o que falar a respeito desse jogador. Avaliando as contratações do Criciúma como um todo, eu acredito que a janela de transferências do Criciúma tenha sido uma boa janela. É verdade que nós, torcedores, esperávamos um pouco mais. Eu, particularmente, esperava a contratação de um lateral direito e de um camisa 9. Como já falei várias vezes, na minha opinião, o Claudinho ele rende mais jogando avançado, jogando no meio campo, ou seja, era necessário trazer mais um lateral direito. E na minha opinião, precisava trazer um centroavante, um camisa 9, um goleador. E também entendo que para o Criciúma trazer um centroavante, goleador, precisaria gastar e o Criciúma não iria fazer isso. No fim, minha avaliação da janela de transferências do Criciúma é que a janela foi uma boa janela, o Criciúma fez boas contratações, reforçou todos os setores da equipe e também subiu da base 3 jogadores: Eric, Eliedson e Adriano. Sei que muitas vezes cobrei o Alex Brasil aqui nos meus vídeos, tenho a minha opinião em relação ao trabalho dele, mas uma coisa é inegável: desde que ele chegou no Criciúma, os objetivos do Criciúma foram alcançados, com as contratações dando certo ou não. Isso não podemos negar. A minha única crítica em relação ao trabalho do Alex Brasil é que, na minha opinião, houve uma demora para trazer reforços. Alguns jogadores já poderiam estar no clube há mais tempo, já poderiam estar mais adaptados e o Criciúma já poderia estar com um elenco mais maduro para a disputa da Série A. O trabalho não é perfeito, foram cometidos erros e ainda serão cometidos erros, nenhum trabalho é perfeito. Mas uma coisa é certa: a direção do clube, a comissão técnica, os jogadores merecem a nossa confiança. O Criciúma, mesmo com desfalques diante do Atlético Mineiro, mostrou que tem condições de fazer um bom campeonato brasileiro. Tem jogadores que ainda vão estrear, tem jogadores que ainda vão render mais. Então cabe a nós, torcedores, apoiar, torcer pelo clube e também cobrar quando for necessário. E cabe ao Alex Brasil continuar trabalhando, porque dia 10 de julho abre a segunda janela de transferências e, na minha opinião, abriu a janela, já tem que ter jogador sendo apresentado. Não pode esperar até o último dia 2 de setembro, para anunciar reforços. Abriu a janela de transferências, anuncia o jogador e já bota ele para jogar ou treinar ou se adaptar, seja lá o que for. Um forte abraço, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. E também nos siga lá no Instagram, gigante.carvoeiro. Até mais, pessoal!